Bom dia a todos e a todas que estão conosco agora nesse momento de estudo, bem como aqueles que porventura nos assistam em outro momento, em outro horário. Nós vamos iniciar nesse estudo a análise, a leitura, de certa forma, prática da trilogia de Eric Hobsbawm, em que ele aborda, portanto, as eras históricas. Nós vamos trabalhar hoje a era das revoluções. Depois nós teremos, seguindo o cronograma do minha vida, trabalharemos com a era do capital e, por fim, a era dos impérios. Nesse caso, no nosso estudo de hoje, na era das revoluções, nós temos por finalidade, temos por objetivo aí a busca, a tentativa de perpassar os elementos trazidos aqui por Eric Hobsbawm, com um objetivo muito prático de elucidar, buscar, incrementar, resgatar elementos históricos, críticos, processuais que venham e tenham a possibilidade de contribuir à leitura, ao entendimento de uma história crítica, contrapondo, portanto, a postura de todo e qualquer idealismo. O que nós denominaremos aqui como idealismo, por vezes, é uma análise dos elementos sociais, num aspecto mais anacrônico, não entendendo a contextualização histórica, e nós imaginamos que as coisas, elas começam, como que num passe de mágica, né? E assim nós somos formados numa história estanque, e às vezes num aspecto também de linearidade. Citando um exemplo apenas esporádico aí, se nós falamos, por exemplo, do romantismo brasileiro na literatura, o romantismo começou em 1836. Então, em 1837 não havia nada mais de barroco, não havia nada mais de, né? Enfim, dos traços de um quinhentismo, enfim, esses elementos, é um absurdo, né? Eles não se dão dessa maneira, é um absurdo pensarmos a história desta forma. Quando nós falamos, portanto, das revoluções, por vezes nós somos um tanto quanto educados em um processo, entendendo que tudo se deu de forma pacífica, que aconteceu uma revolução industrial, tudo se modificou. E a pergunta que nos vem à tona, e os bastidores? E os elementos dessa história, não só teórico-conceitual, mas dessa história viva? Por quê? Digo isso. Porque a história, ela é contada por vencedores. A história tradicional, ela é contada por vencedores e não por vencidos. E aí, de certa forma, pestanejando aqui nesse momento, né, com Michel Foucault, que faz essa crítica da história, nós encontramos em Eric Hobsbawm essa análise crítica reflexiva, que mostra inúmeros outros elementos que compõem, que ampliam essa leitura. Então, a Era das Revoluções vai tratar de um período de 1789 a 1848, como marco histórico, né? Como marco cronológico. Eu inicio, portanto, a obra, então, essa nossa análise, esse nosso estudo, com as observações que o próprio Hobsbawm traz no prefácio e na introdução, na verdade, na introdução, quando ele comenta que a Grande Revolução de 1789, ou esse período, né, 1848, foi um triunfo não da indústria, foi um triunfo não meramente de um processo industrial, mas de uma indústria capitalista. Não da liberdade, da igualdade em geral, mas da classe média da sociedade burguesa liberal. E não da economia moderna, mas do Estado moderno. Então, ele automaticamente, já na abertura, a introdutória ao material, ele mostra esses diversos elementos. Ou seja, ele pretenderá, portanto, ampliar e mostrar que o acontecimento da Revolução, não por acaso, mas ele aconteceu em uma época específica e em um contexto, né, em uma localidade geográfica que não podia ser outra. Então, há inúmeros elementos que corroboraram, inevitavelmente, para esse desencadear, para desencadear aí da grande revolução. Então, ele inicia no capítulo 1, o mundo na década de 1780. Portanto, chegando aí ao final do século XVIII,
como era esse contexto histórico-cultural, portanto, antropológico. E a primeira coisa que ele traz como observação, na abertura do capítulo 1º, é que a década de 1780 era, ao mesmo tempo, menor e muito maior do que o nosso próprio mundo. Era menor pelo desconhecimento territorial, geográfico, pelas questões da comunicação, nesse aspecto, mas ao mesmo tempo maior, porque esse espaço a ser percorrido, esse espaço a ser preenchido, ele era praticamente inconcebível por muitos, que não tinham a capacidade de percepção dessa amplitude. E ele também diz que a humanidade, ela também era menor num outro aspecto, né? Os europeus, no geral, eram nitidamente mais baixos e mais leves que hoje. Eu gostei da expressão da leveza, né? Os elementos históricos, muito trabalho, muita vida, por vezes aí, grandes dificuldades, lidar com intempéries, né? Inevitavelmente, isso faz com que o próprio corpo, biologicamente, responda a esses traços, a essas características. Então, ele fala, portanto, da incerteza, das dificuldades desse mundo, dos problemas da própria comunicação. E esse mundo, ele era essencialmente rural. É importante que o entendamos, né? Nesse aspecto aí, sendo consoante a Hobsbawm. E a cidade provinciana, no fim do século XVIII, ela podia ser próspera, uma próspera comunidade em expansão, mas toda essa prosperidade, repito, ela provinha do campo. Ela era profundamente agrária. E o proprietário típico era dono de uma propriedade enorme, um espaço de terra, e as relações do proprietário com o campesinado, né, com o camponês, era uma relação bastante árdua. Havia muitos traços de uma cultura servil. E o camponês típico, quem era? Ele era um servo. Portanto, dedicava uma enorme parte da semana do trabalho forçado na terra do senhor, ou o equivalente em outras obrigações diversas vinculadas a esse senhor. Portanto, o elemento servil era um traço forte, fortemente característico. E o senhor de terras, característico das eras da servidão, era sim um nobre proprietário e cultivador ou um explorador de enormes fazendas. Então, esse elemento aí, dos traços, né, da marca forte de um feudalismo que ainda se fazia e estava muito presente, era muito próprio ainda desse contexto. Então, abaixo aí dos magnatas, havia uma classe de cavaleiros rurais, de tamanho e recursos econômicos variados. Mas o que era inconcebível nessa época é pensar a ideia de propriedade ou de destaque social que não estivesse vinculada ainda à propriedade. Como eu disse e repito, portanto, heranças de traços de um feudalismo. E na maioria dos países da Europa Ocidental, esse elemento desses traços da ordem feudal implícita, ela se dava, portanto, nos elementos políticos, do destaque social, vinculados, portanto, a elementos inalienáveis, que eram as condições econômicas diferenciadas e os privilégios ou status de nascimento. Elementos, portanto, inalienáveis. O econômico é bem certo que ele poderia sofrer ainda alterações consideráveis, não há como negar. No entanto, os elementos aí do status, da posição social, estes não. Estes eram, portanto, aí da representação, esses elementos da estirpe, né, social. E Hobsbawm vai mostrando que o comércio ele foi se fortalecendo pouco a pouco, ampliando cada vez mais. E foi se dando um simples crescimento deste comércio também agrícola, de produção. E, não obstante, qualquer que fosse o status das atividades comerciais e manufatureiras, elas floresciam, portanto, exuberantemente. Elas se ampliavam cada vez mais. E por volta da década, né, de 1780, eu cito o próprio Hobsbawm, abre aspas, todos os governos continentais, com qualquer pretensão a uma política racional, estavam consequentemente fomentando o crescimento econômico e especialmente o desenvolvimento industrial, embora com sucesso muito variável, fecho aspas. Essa ideia de desenvolvimento, de racionalização,
Por vezes, Robespierre mostra em vários elementos aqui, e nós vamos entrar daqui a pouco em alguns traços muito característicos, que ele era um tanto quanto experimental. Não havia muita certeza, precisão de alguns processos de gestão, mas vamos contribuir para o florescimento do comércio, para o crescimento, para a ampliação. E aí ele mostra que, neste contexto, um pensamento, um posicionamento muito importante para angariar elementos, ideias e força a esse movimento de florescimento, portanto, industrial, comercial, foi o iluminismo. E como entender o iluminismo? Em algum contexto qualquer, é muito fácil encontrarmos o iluminismo vinculado à ideia, portanto, burguesa. Ponto final. Aqui nós temos uma apresentação de Robespierre que coloca em questão essa análise, portanto, simplista, porque o iluminismo não foi meramente algo de uma classe específica, mesmo porque o conceito de classe nem sequer havia sido formado ainda. Não havia ainda essa construção. E, nesse sentido, os homens se organizavam em diversas partes. Claro, homens aqui, né, na pobreza do nosso português, advindo da cultura, né, neolatina aí, né, com os traços da nossa latinidade, ele traz essa precariedade, né? Mas os indivíduos aí, e neste caso também, principalmente os homens, pela questão do patriarcado, de uma cultura machista aí, eles se organizavam por toda parte em lojas franco-maçônicas. E que as distinções da ideia de classe, das distinções econômicas, elas não importavam. E a ideologia do iluminismo era propagada com desinteressado desnodo. Portanto, os maçons aí, aqueles mais abertos aí à criticidade, aos elementos de compreensão da sociedade, eles ampliavam essa ideia do esclarecimento. Justamente por quê? Para florescer a consolidação do comércio, da indústria, da própria sociedade, inevitavelmente, o iluminismo, ele trazia uma vinculação com os novos traços de uma burguesia, com os novos traços aí, não meramente de uma condição econômica, do comércio propriamente dito, mas de uma burguesia que já trabalhava com elementos aí de investimento no elemento social. Claro, estamos aí a dizer principalmente do comércio. Eu quero citar aqui Robespierre. O individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento, abre aspas, esclarecido. Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal objetivo, do tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava sua sombra pelo mundo, da superstição das igrejas, da irracionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas, de acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. Então, nesse sentido, o iluminismo, ele já trazia uma reflexão, uma intenção, e quando falamos aqui desses novos burgueses, estamos falando do desejo, né, da busca cada vez maior de amplitude aos direitos de propriedade privada, livre comércio, a tentativa de uma menor intervenção do Estado na ordem econômica que começava, portanto, a se ampliar. Então, Robespierre, ele, no seu direito de historiador, ele argumenta dizendo que o correto não seria chamarmos o iluminismo de uma ideologia da classe média, mas é mais correto chamá-lo de uma ideologia revolucionária. E aí, se eu quisermos buscar como referência, nós podemos encontrar um texto, por exemplo, de Immanuel Kant, do alemão What is Aufklärung, ou seja, o que é esclarecimento, quando Immanuel Kant ele traz uma reflexão tentando discutir esse esclarecimento, mas usando como chamariz, usando como até mesmo uma intimidação, conclamando os indivíduos
a essa libertação das correntes que agrilhoavam os sujeitos nessa época, dizendo sirva-se de seu próprio entendimento, usando, portanto, o grande legado do iluminismo alemão aí, Saperiaudes, né? Ousai saber, utilize, portanto, o seu conhecimento, sirva-se de seu entendimento, tenha coragem de se libertar. Os indivíduos que não se libertam é por uma condição de minoridade. Essa condição, portanto, de subserviência era o desejo árduo dos indivíduos, dos cidadãos, em desvincular-se do antigo regime. O iluminismo, portanto, ele implicava na abolição, ele trazia em si, né? Ele implicava na abolição da ordem social vigente na maior parte da Europa. Por isso ele ganhou grandes manifestações e ele foi se alastrando. E aí, por outro lado, nós tínhamos os monarcas hereditários, né? O principado, que também tentou se servir do slogan, dessas ideias do iluminismo que ganhava força, mas se servir de uma forma um tanto quanto estratégica, que foi justamente para tentar acompanhar esses elementos. E aí eu me lembro bem, no texto de Kant, faço referência ao que é esclarecimento, publicado, salvo engano, se a data me equivoco, aqui em 1782, no jornal, na Prússia, de onde Kant se vinculava toda a sua história e toda a sua vivência histórico-cultural, em que ele diz: se haveria alguma ameaça aos governantes, permitir que os indivíduos pensassem e refletissem. E assim Kant diz: não haveria qualquer problema, pois isto possibilitaria que os indivíduos tivessem maior compreensão e abertura à lei, bem como à ordem social. Portanto, só seria perigoso e o exercício, portanto, de restringir o esclarecimento, a reflexão, aos indivíduos que estivessem vinculados à tirania, não permitindo, assim, o florescimento, o crescimento das ideias, bem como da própria sociedade. Pois não, Elma? Elma, você levantou a mãozinha, você deseja falar? Bom, dando então continuidade, nós chegamos aí já ao capítulo 2, quando ele traz alguns elementos mais específicos sobre a Revolução Industrial. E o que significa, portanto, pergunta Hobsbawm, a Revolução Industrial explodiu. E assim, por vezes, é como a história nos traz. A eclosão da Revolução Industrial. Como se ela estivesse, né, sendo germinada aí num porão, e de uma hora para outra ela se manifesta e eclode e transforma toda a sociedade. E a Hobsbawm mostra, portanto, e argumenta que a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, ele é bem categórico nessa afirmação, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas. E daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. O que estamos a dizer? Que esses elementos da produção não estiveram mais vinculados na relação dono dos meios ou da estrutura. Eu não quero citar aqui exatamente a dimensão de produção, porque veremos com Marx um pouco mais à frente, obviamente, mas da relação de produção com aquele que era o produtor. Eu estou falando aqui do elemento, portanto, agrário, né? Da vinculação da terra. Mas com a entrada dos economistas, analisando a sociedade, abrindo um grande filão aos elementos do investimento e possibilitando, assim, a ideia, veja bem, olha o termo que Hobsbawm coloca entre aspas, a partida para o crescimento autossustentável. Portanto, a busca de um crescimento de uma sociedade que fosse autossustentável. E é claro que nós não estamos falando aqui de pressupostos bioéticos ou de uma ética social, mas de uma sociedade que pudesse se garantir no seu crescimento e possibilitar
seguridade neste crescimento, mas tudo isto vinculado, inevitavelmente, à multiplicação rápida e constante da produção e dos recursos. E ele comenta também que em diversos lugares, essa ideia de evolução, de industrialização, ela não se deu da mesma forma. Em muitos lugares da França, inclusive, diversos movimentos degringolaram, não deram certo. A coisa não desenvolveu. E por quê? Ao passo que a França, no contexto, né, cultural francês desse momento, da década de 1780, houve grandes desenvolvimentos técnicos e científicos, como a máquina de fiar, e grandes elementos que seriam favoráveis à França. Mas ele comenta que o avanço britânico, portanto, nesse estudo do elemento e da economia, do investimento, em que eles citam Adam Smith, Snyder, Godel, Pont, Lavoisier e outros mais, contribuíram profundamente, não necessariamente por serem alguns desses britânicos, óbvio, mas pela cultura britânica conseguir abarcar esses elementos, apropriar-se deles e utilizarem de forma prática, criando, então, uma estrutura econômica diferenciada, em um contexto histórico muito específico. E repito mais uma vez, enquanto outras culturas conseguiam grandes desenvolvimentos técnicos, a Inglaterra, ela conseguia fazer com que a circularidade econômica promovesse, possibilitasse maior desenvolvimento e criando um contexto mais seguro para aplicar esses elementos técnicos, por vezes criados, desenvolvidos e elaborados até por outras culturas, por outros locais. Então, o que eles objetivavam? Aumentar a produção e a produtividade, de modo a alimentar uma população não agrícola e em rápido crescimento, porque começava a se desenvolver, a se dar, portanto, um inchaço urbano, e era preciso fornecer mecanismo para esse também investimento, para essa produção e para esse acúmulo de capital. E a política já estava, ele diz claramente, engatada no lucro. Então, isso foi muito forte no contexto britânico. As exigências específicas dos homens de negócios podiam encontrar resistência de alguns outros interesses estabelecidos. E, como veremos, as propriedades rurais haviam de erguer uma última barreira. E aí dá um ponto interessante. Como eu disse no início, a história ela é contada por vencidos. Não necessariamente, perdão, por vencedores. Não necessariamente por vencidos. E aqui nós vamos perceber que o Robert Bauer traz o grande sofrimento do campesinado, né? Do movimento popular, do movimento rural, que sofria desolações, porque se viram agora desalojados da seguridade que tinham, mesmo que serviu, mas eles estavam lançados agora, por vezes, à fome e à miséria, criando uma desigualdade colossal que se ampliava vertiginosamente. E assim, o investimento de diversos aí, investidores, a abordagem, a leitura de diversos economistas apontavam para essa franca expansão e fortalecimento do comércio. Mas, por outro lado, aqueles que não tinham possibilidade de investimento e outras coisas mais, não traziam, não tinham seguridade qualquer. Né? Pois, afinal de contas, se pensarmos de forma muito simplória, direito à propriedade privada só é interessante para quem tem propriedade privada. Direito ao livre comércio só é interessante para quem comercializa. E, por fim, a busca de menor intervenção no Estado, na economia, só é interessante para quem desenvolve a própria economia, quem está vinculado à própria economia. Então, nós podemos constatar, historicamente, não falando de um elemento aqui meramente bipolar, né? Que eu não quero citar apenas esse ponto, aqueles que têm o elemento da produtividade e aqueles que não têm, mas é possível demonstrar que o investimento, que os elementos da própria economia, eles perpassaram todos os traços de uma história muito específica e foram se
compondo em toda essa carga que era trazida. Mas nem todos conseguiam acompanhar as evoluções, as mudanças e as novas estruturações que se davam. E, portanto, ele mostra, ainda na vinculação agrária, agropecuária, mas principalmente agrária, que o algodão ele foi algo muito forte na economia. Por isso, grandes elementos aí de construção da indústria nesta época, né? A algodoeira, o desenvolvimento da máquina de fiar, bem como as regiões de construção desta indústria se deram perto dos portos, para possibilitar aí escoamentos da própria produção. E assim, cito Hobsbawm, suas mais sérias consequências foram sociais. A transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes de uma revolução social. E, de fato, a revolução social eclodiu na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores. Ele traz registros aqui que não foram citados por Hobsbawm como grandes marcos, mas é possível perceber movimentos sociais, populares, de quebrar máquinas, invadir algumas dessas indústrias, justamente por quê? Para frear, para parar esse processo, que os indivíduos, não só por medo do novo aparato técnico, tecnológico, mas percebendo que eles estariam alijados, né, lançados à mercê de toda a dimensão social. Então, do ponto de vista dos capitalistas, entretanto, esses problemas sociais só eram relevantes para o progresso da economia. Ou seja, usar a expressão fazendo referência a Nicolau Maquiavel, pensador florentino aqui, há males que são necessários, né? Então, se o fim, né, ele é justificado, nós precisamos crescer economicamente, haverá alguns danos, o que muitos chamariam de efeito colateral, é inevitável, isso vai acontecer. Então, muito longe, qualquer ideia de humanização ou de preocupação com os indivíduos. Então, relevante era a preocupação com o progresso da economia. E se por algum terrível acidente, esses movimentos populares, essas ações, essas violências, viessem a quebrar a ordem social estabelecida, seria possível aproveitar para ressignificar o processo. Então, não havia a ideia de um estágio estacionário que os economistas pressentiam e temiam. Eles estavam prontos para o desenvolvimento pela ordem do capital. Então, já estava incrustada na dimensão econômica exatamente os traços aí da política, né, do lucro. Pois não, Carlos? É só para chamar a atenção do que você está dizendo agora, lá naquele movimento, enquanto ele está atualizado hoje, quando você pensa essas relações que estão postas e não estão percebidas. Você está falando dessa Constituição e veja o que nós estamos vivendo hoje. Há uma relação, né, guardadas as distâncias, suas proporcionalidades, uma equivalência que é importante entender, porque senão a gente foge daquela dimensão do contexto político e econômico que constitui essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, que mais tarde vai chegar a isso, você vai ver que as ideologias estão presas a essas questões, e às vezes estuda esse vínculo para trazer essa relação e entender, como é que isso está agora, né? Você chamou a atenção e eu vendo a sua fala, a gente vai revivendo, parece que está falando da atualidade, né? Algo que já foi histórico em um momento e está retomando agora. Era só essa observação. Obrigado, Carlos, pela ponderação. É interessante essa observação, aí como eu já havia comentado no início dos nossos estudos aí, eu faço questão de citar Cazuza, né? E eu repito mais uma vez, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, mas o tempo não para. Há muitos elementos, Carlos, eu percebo exatamente isso. Os elementos, eles estão aí, eles estão postos. Assim como o campesinato aqui, o produtor rural, eles não estavam desinteressados no crescimento da sociedade.
É claro que eles queriam, mas naquele ritmo, daquela forma, era impossível acompanhar, porque eles não provinham de condições básicas de um nascimento, de uma condição social. A única situação que os vinculava à condição básica de subsistência era uma condição servil, em que eles se encontravam alojados. E agora, desalojados daí, o que lhes restava? E da mesma forma, Carlos, penso contigo também, juntamente com você aí, claro, no momento atual, todos querem, digamos, o bem do país. Todos querem o desenvolvimento da nação. Mas a pergunta que nos fica em aberto, e a sua ponderação nos ajuda a trazer esse elemento, Carlos, é: a preço de quê? A custo de quê? Vamos realmente passar sobre a grande massa de humanidade para chegar a um processo de desenvolvimento, tal como os capitalistas, os investidores e a abordagem de muitos economistas se deu lá no século XVIII, né, na década de 1780? A preço de quê? A custo de quê? Se nós estamos tentando promover os elementos da humanidade, aniquilando uma parte desta humanidade, isso não é só um contrassenso, isso é uma contradição em termos. Isso é um absurdo, né? Portanto, a teoria crítica vem justamente nesse posicionamento aí, é um absurdo. Mas... E aí, Sandro, só fazendo uma adenda à teoria crítica, no mito do esclarecimento de Ulisses, né, mostra a violência de Ulisses ao tampar os ouvidos dos navegadores lá para não ouvir, e ele também cai no risco de se alienar. Aí está o momento, porque aquele que está dizendo que vai fazer pode alienar do processo e não deixa os outros escutar. Aí nós vamos ter o quê? O processo de alienação, que é o distanciamento da realidade, onde alguns, pensando dar conta do processo, levam o barco para o despenhadeiro, né? Que é uma figura, é uma metáfora de dizer, e a teoria Adorno vai chamar a atenção para isso. Até que ponto esse saber do dito esclarecido está esclarecido? Exatamente. Primeiro sintoma, eu diria, primeiro sintoma de um não esclarecimento é a pessoa se julgar esclarecida, né? E aí, retomando ao velho e sábio Sócrates, né? Quando a gente afirma um determinado ponto, deixamos de observar vários outros, né? Só sei que nada sei. Enfim, é importante que a gente esteja sempre aberto aí, e a teoria crítica nos traz esse posicionamento de manter atenção, né? Porque o meu ponto de vista ele pode ser a minha perspectiva. E automaticamente, no desejo de evolução, de desenvolvimento social, industrial, eu posso estar, literalmente, aniquilando o que há de humanidade nesse processo. E não deixa de ser, né, soar como um absurdo. Pois não, Regiane? Eu citaria outro rock brasileiro, né, que é Capitalismo Selvagem, Homem que Mata. Capitalismo Selvagem é isso. Então, o que mais me deixou assim, terrivelmente preocupada é que esse capitalismo selvagem, ele parece que não vai ter fim. Vai ficar cada vez mais selvagem, porém, selvagem de uma maneira tão, como se diz, especial, como se diz. Eles estão se especializando nisso de tal forma que a gente não perceba essa selvageria nesse capital, né? Ela entra no padrão de normalidade, né, Regiane? Exatamente. É assim mesmo. A dor faz parte do processo. O irônico é que a dor nunca é para quem fala. É sempre para quem sofre. Isso é que é o irônico, não é? Mas aí trago um elemento da composição musical, que você traz um trecho anterior, num verso anterior. Homem primata, né? Capitalismo selvagem. E aí, o irônico é porque, na nossa ideia de primitividade, por vezes, houve mais humanidade. Não quero adiantar ainda, porque isso é os traços do romantismo de um Jean-Jacques Rousseau. Mas daqui a pouco comentaremos sobre. Então, seguindo aqui o desenvolvimento histórico trazido por Hobsbawm, nós temos que o desenvolvimento das ferrovias, né, da ferrovia em si, foi um traço muito forte no século XIX, e foi absorvido pela imagística, né, da poesia erudita e popular. Portanto, os investidores, a sociedade investiu pesadamente nas ferrovias. E de uma forma, por vezes, aí,
descomunal, rápida, célere, e promovendo aí o escoamento, a união de diversas economias, e os agentes financeiros, né, especuladores e outros saíram muito bem, mas não o investidor comum, porque nesse espaço, inclusive aí, das ferrovias, é um investimento muito alto, é um investimento muito pesado. E foi cada vez mais se consolidando esses elementos aí, claro, os possuidores do capital. Então, ele vai mostrando as disparidades do acúmulo de capital nessa época, e as perspectivas de justificativa para o acúmulo do capital. E aqui cito Hobsbawm: o dinheiro que em sua juventude tinha sido gasto em empréstimos de guerra, né, no momento anterior a histórico, em sua maturidade, agora nas minas sul-americanas, estava construindo estradas, empregando mão de obras e incrementando os negócios. Veja bem, incrementando, ajudando, favorecendo, promovendo o desenvolvimento. Então, as justificativas não faltavam, né? E os discursos, inevitavelmente, eles não faltavam a esse processo. No entanto, a dificuldade social e econômica era a arma mais eficiente, secundada pelos salários mais altos, da liberdade. Nesse ponto, nós temos aqui, dos traços da Revolução aqui, Hobsbawm mostrando que os espaços de gestão, nessa nova sociedade que ia se formulando, ele acabou ainda favorecendo aqueles, da mesma forma, que tinham destaque social, né? A ideia do nascimento, porque por mais que houvesse a novidade, ainda foi se preservando os traços de um antigo regime, né? Os bens-nascidos, aqueles que estavam em destaque. E aí nós podemos encontrar traços fortes, falando do disciplinamento dos corpos no trabalho, porque essa nova estrutura, ela exigia um trabalho que respondesse praticamente ao ritmo e à celeridade da máquina, né, da maquinaria. E foram criados aí técnicas e sistemas de disciplinamento de trabalho na fábrica, adaptando aquele que era o trabalhador, portanto, agrário, aquele que fazia parte de um movimento de um campesinado agora, que precisava de comer, precisava de viver, de subsistir, e ele precisava se adaptar à nova estrutura de trabalho, à nova estrutura de sociedade. E foi gerando processos de idealização do termo inglês aí, né, do self-made man, ou seja, esses homens que foram moldando aí, isso parece bem hegeliano, né, que foram moldando a sociedade, impondo, mudando os traços e o elemento da própria história, da própria sociedade. Então foram, de certa forma, aí, idealizados, né, os grandes homens. E a política e ideologia formada nesse contexto foi consolidando elementos fortemente ali, com mais condições de desenvolvimento na Inglaterra. E aí ele comenta no capítulo 3, ele entra especificamente na Revolução Francesa, que os elementos político-ideológicos que contribuíram para esta revolução. Ele mostra que no fim do século XVIII foi uma época de crises para os velhos regimes na Europa, portanto, o enfraquecimento da gestão dos antigos regimes e as novas ideias de um iluminismo, de uma transformação social e as diversas revoluções contemporâneas foram contribuindo para revolucionar o mundo, para trazer esses novos ares, e foi gerando ao mesmo tempo elementos contraditórios, o iluminismo, o pensamento, a reflexão, que foi gerando aí os chamados déspotas esclarecidos, né? Veja bem o termo, né, que é uma contradição em termos também, né? Os déspotas esclarecidos, aqueles que eu gerir, mas com essa força, né? Com essa força impositiva de transformação social, indicando o caminho, a rota por onde esses elementos deveriam se dar. Para isso, é mais útil considerarmos a chamada reação feudal, que realmente forneceu a centelha que fez explodir o barril de pólvora na França. A reação feudal, obviamente, estamos a falar aqui, seguindo Hobsbawm, dos elementos da própria sociedade, que até então tinham uma condição, de certa forma, estabelecida, e que, inevitavelmente, agora iam percebendo o seu enfraquecimento.
iam percebendo a sua própria fragilidade e vai se consolidando cada vez mais os traços de uma burguesia. Nesses elementos do investimento, nesses elementos do comércio, da força, da expansão. Então, esse regime, o antigo regime, ia se enfraquecendo cada vez mais. E automaticamente, não há como negar, que houve movimentos de contra-revolução para tentar frear o que estava chegando por aí. E foi gerando um levante de massa em potencial e um levante efetivo. Mas que as revoluções camponesas, com movimentos vastos e vários elementos de ação popular, eles foram resistindo a esses elementos da contra-revolução. E foi gerando, interessante que eu vou citar aqui o Hobsbawm, ele fala de uma dramática dança dialética que dominaria as gerações futuras. Repetidas vezes, veremos moderados reformadores da classe média mobilizando as massas contra a resistência obstinada ou contra, né, indo de maneira oposta à contra-revolução. Então, inevitavelmente, essa questão da passionalidade, vamos lá, vamos transformar a sociedade, estamos transformando, mudando, é um novo mundo chegando. E aqui, já estamos num contexto, no século XVIII, indo para um século XIX, não há como negar os traços de um romantismo. E Hobsbawm, ele vai escolher trabalhar isso melhor e de maneira mais proeminente, à frente, porque ele faz uma separação dos elementos da arte, da construção social, da cultura. Mas esse traço, portanto, de um romantismo de transformar, mudar a sociedade, as ideias que, não à toa, foram amplamente difundidas, né, nos ideais da igualdade, da liberdade, da irmandade, né? Esses elementos aí estiveram embebidos desses traços, portanto, característicos do heróico e necessário desenvolvimento social, e alterando, assim, o antigo regime. E aqui nós temos alguns elementos históricos, eu estou exatamente na página 120, quando ele diz que, mas para o francês da sólida classe média que estava por trás do terror, ele não era nem patológico, nem apocalíptico, mas, primeiramente, sobretudo, o único método efetivo de preservar seu país. Estamos falando exatamente do quê? Dos momentos de transformação social. Porque nós temos aí Alex Tocqueville, nós temos Hannah Arendt, que faz uma análise interessante de duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Alex Tocqueville, ele faz questão de comentar, inclusive, que o que se deu na França foi um banho de sangue, né? Houve, portanto, o terror, mas não. Todo esse terror em que, por vezes, aí, a classe média da França estava por detrás, era visto como algo necessário, comum, não é um terror, é uma transformação. Isso passa, né? Os elementos históricos soterrarão, e o que ficará, portanto, são os benefícios sociais, digamos assim. E assim, 14 meses mais tarde, toda a França estava sob firme controle. Os invasores tinham sido expulsos, os exércitos franceses, por sua vez, ocupavam a Bélgica, estavam perto de começar um período de 20 anos de quase ininterrupto e fácil triunfo militar. Então, a França se ampliava cada vez mais, e estabeleceram essa cidadela inexpugnável de pequenos e médios proprietários camponeses, pequenos artesãos e lojistas. Vejam que a ideia do livre comércio, da relação econômica, ela estava bastante difundida dentro dessa França que buscava novas ressignificações. E assim ele vai mostrando aqui como foi importante, como foi forte a figura mítica de Napoleão nesse contexto. Como as pessoas buscavam, objetivavam essa ideia de transformação social, de mudança, de alteração da sociedade, no momento de esperança. E a sociedade criou, portanto, um mito de Napoleão. E aí, Hobsbawm comenta que nesse contexto era muito comum, a figura mais difundida aí,
uma das mais difundidas nesse contexto era a figura de Napoleão, com o seu chapéu, cavalo em posição airosa e com a mão por dentro dos botões, né, do paletó, a força de um indivíduo. A inspiração, portanto, da transformação foi muito forte. E o que é exatamente o mito? Senão a vestimenta construída e posta sobre a figura de um indivíduo, que, por vezes, o Hobsbawm faz comentários, era um tanto quanto contraditório. Ele era um grande estrategista, um grande pensador, tinha uma capacidade de análise muito boa, mas, por outros lados, ele trazia também diversas aí contradições. E assim ele cita, ele trouxe estabilidade, essa ideia do mito, né? A era napoleônica, trouxe estabilidade e prosperidade para todos, exceto, olha que interessante, exceto para os 250 mil franceses que não retornaram de suas guerras, embora para os parentes deles tivessem trazido a glória. Por isso é que as contradições não são postas. E aí ele entra no capítulo da guerra, que é o capítulo 4 da obra, e eu sugiro a vocês que possamos aqui fazer uma pausa, são agora exatamente 10 horas, para que a gente consiga prosseguir, dando sequência a esse estudo, e poderíamos retornar muito em breve, depois de 10 minutinhos. O que acham? É possível ou preferem continuar? Um cafezinho é bom, né? Uma aguinha. Ajuda, principalmente para quem está falando, né, Carlos? Exatamente. E você falando dessa última fala aí do mito, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, guardando as proporcionalidades, lógico. Cara, eu só não digo, mas eu pensei exatamente isso, né? Não, mas assim, a gente online interromper mais quando a gente está no grupo, né? É mais outra coisa. Mas é incrível como é preciso a gente criar um momento, Sandro aí, a Solange está aí, os demais, para pensar na construção e desconstrução do mito, sem essa perspectiva para o pessoal entender que o mito ele é elaborado a partir de referenciais, e esses referenciais são muito importantes a gente entender isso, porque o mito, na verdade, é uma mentira, entre aspas, né? Quando você constrói essas relações, tem que tirar do mito enquanto mito e elaborar enquanto ideologia para perceber como se constitui. É muito bonito isso. Sim, sem dúvida alguma, Carlos. E o mito é uma construção exatamente figurativa, simbólica e representacional de ideologias pungentes. Exatamente. Mas que não aparecem desveladas. Porque elas precisam daquele que pode carregar essa imagem, por mais mesquinha que ela seja. Né? E o fato é que ele não permite a percepção da realidade, mas apenas dessas alegorias, desses elementos ficcionais, fantasiosos, e que, na prática, nós podemos ver, por vezes, que o mito não passa de um fiasco, que não consegue gerir a si mesmo. Com certeza. Né? Aí você falando do Napoleão lá com o cavalo, com a mão, né? Hoje você vê a moto, vê o símbolo, a não máscara, quer dizer, você vê uma semelhança de fatos que estão construídos historicamente e que, se isolado, não percebe, acha que é o momento, acha que é apogeu, né? Mas isso tudo já foi visto historicamente, quer dizer, volta de novo o museu lá do Cazuza, né? Sim. E a constituição do mito, ela é exatamente, ela permite, ela possibilita o desencadear da esperança, né? Claro. Da esperança, dos desejos, dos anseios, há uma projeção, há uma transferência objetal muito forte nesse processo. É a eterna busca pelo salvador da pátria, né? Exato, Mas, enfim, e triste disso é que o mito ele não permite a reflexão crítica, porque ele está embebido de passionalidade, de pathos, de sentimento intenso. Né? Ok. Mas beleza, pessoal. Vamos então fazer uma pausa. Eu vou interromper a gravação, obviamente. Aí a gente retornará daqui aí. Agora são 10h03. Então, 10h13 a gente retorna. Nós faremos aí um desenvolvimento mais célere nesse processo analítico aí. Um abraço, até daqui a pouco. Muito bem, prezados, prezadas, nós estamos então retomando aí os nossos estudos sobre a obra de Erich Hobsbawm,
a era das revoluções, e nós adentraremos aí esses aspectos históricos aí da guerra, que foi o grande fomento para a transformação social na França, na Europa, quando nós temos em Hobsbawm, na página 149, afirmando que a mais importante delas foi uma racionalização geral do mapa político europeu, especialmente na Alemanha e na Itália. Em termos de geografia política, a Revolução Francesa ela pôs, portanto, fim à Idade Média, trazendo novas leituras, novas abordagens sociais e ressignificando aí a forma de vida na sociedade. Portanto, diminuindo cada vez mais a força explícita do antigo regime. Para a maioria dos habitantes da Europa, exceto os combatentes, a guerra provavelmente não significou mais nada do que uma interrupção da vida comum, do cotidiano. Não chegou a significar muita coisa. No entanto, ela foi gerando transformações outras na ordem econômica, que por vezes, em tempo, em época de paz, não se preocupam com isso, né? Com as transformações, com as estruturas. E aí ele demonstra que a verdadeira quebra da economia francesa deveu-se à década da Revolução, da Guerra Civil e do caos, que, por exemplo, reduziram o número de transações das manufaturas do seno inferior, então alterando automaticamente as questões econômicas. Estas, sim, são as determinantes da ordem social. E em época de paz aí, percebe-se, né, que a estabilização da Europa, após as guerras napoleônicas, não foi mais justa nem moral do que qualquer outra, mas dado o propósito inteiramente antiliberal e antinacional, isto é, antirrevolucionário de seus seguidores, ela foi, portanto, realista e sensata. A posição marcante contra o antigo regime era o traço mais claro e característico destas ações. E assim, por trás dessas grandes mudanças políticas, estavam grandes mudanças no desenvolvimento social e também no desenvolvimento econômico. Qualquer que seja o aspecto da vida social que avaliamos, 1830 determina um ponto crítico de todas as datas entre, diz Hobsbawm, 1789 e 1848, o ano de 1830 é o mais notável deles. E ele usa o termo, obviamente o mais notável. E exatamente por quê? Primeiro, pelas grandes forças de ação social, de transformação que iam se dando, com a força popular, tido pelos governantes absolutistas como subversivos, eram movimentos, portanto, que queriam meramente acabar com a estabilidade e perturbar a boa ordem social. Claro que a boa ordem social era aquela em que eles eram os gestores, né? Obviamente. Então, esse ano foi bastante influente nestas transformações, pela força da manifestação. E assim, os países, Europa, França, foram atraindo pessoas de diversas localidades, perdendo, assim, aquela característica da vinculação, da filiação, portanto, elemento do estrangeiro. Não havia mais aquela vinculação básica de outrora, como era muito forte na Idade Média. Então, internacionalmente, ele afirma que as revoluções dividiram a Europa em duas grandes regiões. Mas o que é característico, a partir de então, que o liberalismo moderado triunfou fortemente na França. Claro que ele fala também na Grã-Bretanha e na Bélgica, mas na França isso foi bastante proeminente. E assim, esses problemas sociais iam crescendo cada vez mais, gerando cada vez mais descontentamento, principalmente por parte de quem? Dos pobres. Porque os ideais de derrocada do antigo regime, nos aspectos ideacionais, da liberdade, da igualdade e da irmandade, da fraternidade, não se mostravam de forma real, mas apenas romantizada, né? Então, esse crescente descontentamento, principalmente desses pobres das cidades, iam
gerando aí movimentos sociais e proletários. Era, sobretudo, visível nos países da Revolução Dupla, portanto, na Grã-Bretanha e na França. E essa massa ia se evolumando cada vez mais, a massa dos descontentes. E a classe operária, eu cito Hobsbawm, ou o socialismo e a revolução urbana pareciam, pois, perigos muito reais na Europa Ocidental. Embora, na verdade, na maioria dos países industrializados, como Grã-Bretanha e a Bélgica, o governo e as classes empregadoras os consideravam relativa e com justificativa placidez, né? Mas era algo que amedrontava, porque a nova possibilidade social, ela trazia inevitavelmente uma configuração muito maior na dimensão da economia dos investimentos, né? Uma nova abordagem econômica e social. E o resto da Europa revolucionária, onde a baixa nobreza rural e os intelectuais descontentes constituíam um centro desse radicalismo, dessas ações populares, desses movimentos. E, frequentemente, um campesinato que pertencia a uma nação diferente de seus senhores e concidadãos, porque não havia mais, como eu disse, essa dimensão da filiação. A cidade se abria, a Europa se expandia de maneira considerável. Além disso, cito Hobsbawm, até certo ponto, toda a esquerda europeia e americana continuava a lutar contra os mesmos inimigos, a partilhar aspirações comuns e um programa comum. E aqui eu cito, neste momento, a Declaração dos Princípios dos, veja bem o nome do grupo, Democratas Fraternos. E assim está, entre aspas, repudiamos, condenamos e renunciamos a todas as desigualdades e distinções hereditárias de casta. Algo que pretendia, né, estabelecer, consolidar e ampliar forças na desigualdade social pela política do bom nascimento, algo que era muito próprio aí do antigo regime. Então, como um século mais tarde, o comunismo que pretendia explicar e fornecer soluções para a crise social do mundo atraía o militante e o mero curioso intelectual para sua capital, Paris, acrescentando assim uma atração séria aos encantos mais amenos da cidade. E foi se fortalecendo cada vez mais, como oposição, um nacionalismo. A ideia de um nacionalismo, de uma dimensão de pertença, que foi tentando se consolidar cada vez mais. E os grandes proponentes desse nacionalismo, da classe média, nesse estágio foram as camadas média e inferior das categorias profissionais, administrativas e intelectuais, ou seja, as classes mais educadas, né? Aquelas que tinham um aspecto de formação. E assim, esse elemento das classes mais instruídas, ele ressalta bastante isso, foi uma tentativa, uma força de oposição a esse comunismo que se ampliava. E assim, esse desenraizamento dos povos, pela abertura das fronteiras, a entrada de imigrantes, pessoas, grupos de outras localidades, talvez tenha sido, cita Hobsbawm, o mais importante fenômeno do século XIX. Destruiria, portanto, esse profundo e antigo tradicionalismo local. Então, foi um momento de grande e forte transformação dentro da sociedade. E outra transformação muito forte também que se deu foi a interpretação, a relação com a terra. Esta que até então estava não só numa relação de sobrevivência, de vida, mas agora ela ganhava o aspecto de investimento. Não apenas de poderio social, né, mas da capacidade também de geração de riquezas. E para isto, havia alguns probleminhas. Estou usando propositalmente a palavra probleminhas aqui, de maneira irônica. Esses probleminhas eram os índios primitivos, ou mesmo aqueles grupos de pequenos camponeses. Então, o que é assustador é que esse puro argumento econômico
em favor da utilização racional da terra, que era amplamente difundido pelos economistas, tinha impressionado grandemente os déspotas, né? Os déspotas esclarecidos, e que não mediram esforços para introduzir cada vez mais o liberalismo na terra. A livre propriedade, produção, riqueza, não mais vinculada a Estado, obviamente, e nem mesmo a dimensão de um senhor, especificamente falando, mas do livre investimento. E sofreu uma espécie de bombardeio silencioso, que acabou destruindo pouco a pouco a estrutura social daqueles que estavam bem alojados, os ricos, os de bom nascimento. Então, foi gerando cada vez mais, aqui cita Hobsbawm, uma solidão chamada liberdade. Porque essa liberdade agora, esse liberalismo vinculado à ideia da terra, isso foi destituindo os sujeitos da sua possibilidade de salvaguarda que anteriormente tinham, da vinculação, da terra, da herança, enfim, desses elementos, né, da tradição. Então, o impacto do liberalismo sobre a vida agrária indiana foi, em primeira instância, uma consequência da busca dos governantes britânicos de um modo eficaz e conveniente de tributação sobre a terra. Foi sua combinação de ganância e individualismo legal que produziu a catástrofe. A catástrofe, inevitavelmente, citada por Hobsbawm, está demonstrada através do desalojamento de indivíduos da sua vida, da sua cultura, do seu modelo, da sua capacidade de existência social. E assim, cada vez mais, com a força das transformações políticas e econômicas, foi se desenvolvendo um mundo industrial. Então, esses elementos aí, que foram contribuindo para esse desenvolvimento, como eu disse, as questões políticas, econômicas, sociais, mas também algumas questões técnicas muito específicas. Uma destas, citada por Hobsbawm, foi a mudança nas comunicações. A força, a amplitude que o mundo ganhava geograficamente, isso foi ajudando bastante. Então, ampliando também o volume do comércio e a própria imigração, que automaticamente repercutia numa imigração em outras localidades, foi ampliando significativamente essas leituras e interpretações da própria sociedade. E Hobsbawm vai mostrando, estamos aí na página 282, que havia um grande obstáculo que atrapalhava a conversão, no caso aqui, né, do processo revolucionário que ampliava esse mundo afora, citando os Estados Unidos, de ser uma potência econômica e mundial, em que logo ele se tornaria, que era o conflito entre o norte agrícola e industrial e o sul semicolonial. Ele mostrando que algumas culturas não geraram um desenvolvimento tão rápido e tão imediato, por elementos históricos, culturais, que não propiciaram essa amplitude. E o que é característico nesse momento, então? O fim da aristocracia. Mas isso não significou necessariamente, na prática, o fim da influência aristocrática, como é bem fácil de perceber, né? Pois a história não pode ser tida e percebida como um elemento estanque, né? Acabou, pronto, não existe mais. É um elemento processual e que ele se dará pouco a pouco em transformação social, em transformação cultural, e não de uma forma imediata. Aqui cito Hobsbawm. Em uma palavra, a sociedade da França pós-revolucionária era burguesa em sua estrutura e em seus valores. Era a sociedade do parvenu, isto é, do homem que se faz por si mesmo, que na cultura britânica é o self-made man, né? O homem que faz a si mesmo, da força, da coragem, da ousadia, e há muito do mito nisso também. Não só da prática efetiva, quantitativa, econômica, mas a ideia também do homem que faz a si mesmo, do homem que se constrói, o corajoso, aquele que investe, que transforma a estrutura social e econômica. Mas, inevitavelmente, isso se dá numa cadeia de relações. Isso é sistêmico, né? As diferenças dos indivíduos, elas categorizavam, inevitavelmente, a capacidade de suas atuações. Uma destas,
citada por Hobsbawm com muita força, é o aspecto da educação. Pouquíssimos tinham acesso a uma formação, o que fazia que muitos indivíduos acabavam se vinculando a estruturas de um antigo regime. Como assim? Buscando a educação religiosa, né? A educação, portanto, de conventos, da igreja, que era fornecida não por bondade, obviamente, né? Mas numa proposta, numa ação de resistência a essa avalanche revolucionária que invadia e que se desenvolvia mundo afora. Isso foi gerando cada vez mais essas desigualdades, né? Inevitavelmente, uma sociedade fechada, burocratizada, em estruturas aí que não permitiam que as pessoas se desenvolvessem com o mínimo de igualdade, com o mínimo de condições. Portanto, se acirrava cada vez mais as desigualdades sociais. Desculpa. E aqui chega um capítulo bastante forte e contundente. É o capítulo 11, em que Hobsbawm fala e trata dos trabalhadores pobres. Esses que não tiveram a oportunidade de contar a sua história, pois a história é entendida, tida, né, como investimento, a transformação social. E aqui, Hobsbawm, ele, entre alguns elementos aí, alguns bastidores do desenvolvimento revolucionário e econômico da Europa, bem como também da sociedade norte-americana. E eu inicio citando Hobsbawm nesse capítulo. Eram 3 as possibilidades abertas aos pobres que se encontravam à margem da sociedade burguesa e não mais efetivamente protegidos das regiões ainda inacessíveis da sociedade tradicional. Eles poderiam lutar para se tornar burgueses, poderiam permitir que fossem oprimidos, ou então poderiam se rebelar. E o que é mais natural? Uso a palavra natural, mas ela é perigosa, né? O que é mais comum de entender que tem ocorrido? O pobre se tornar um burguês, ele se rebelar, ou ele escolher se submeter? E não é exatamente a submissão uma escolha. Ela é uma imposição, mas ela é uma escolha numa estratégia de sobrevivência. O que eu posso fazer? O que me resta? Tornar-se um burguês, isso era uma situação para um pobre estapafúrdia, né? Na Idade Média havia situações para o indivíduo adquirir, portanto, lá a condição de nobreza, né? Mas a dimensão da nobreza, a dimensão da burguesia, do burguês, estava vinculada a condições estratosféricas de diferença entre os indivíduos de uma baixa condição social e aqueles que estavam na posição de investidores, e que a sociedade tão fortemente privilegiava nesse contexto de franca expansão e de franco desenvolvimento. Então, logicamente, havia trabalhadores que, nesse contexto, eles davam o melhor de si para se unir às classes médias, inevitavelmente estratégia de sobrevivência, mas para seguir os preceitos, né, para tentar aí uma busca de melhoria, de condições sociais, mas nada era mais evidente do que a submissão em que o indivíduo se colocava para conseguir sobreviver nessas estruturas. E assim, ideias foi gerando grandes problemas sociais, como infanticídio, a bebedeira, o alcoolismo, entre aspas, né, a devassidão social, os problemas, os espaços em que os indivíduos se aglomeravam na miséria e na desolação social, a fome, portanto, os cortiços, foram espaços que foram ampliando fortemente. E foi tecido cada vez mais sobre esses indivíduos, como aqueles desordeiros, os beberrões, né? A ideia dos vagabundos, os que não trabalham. Essa é a leitura que a história convencional faz, tal como um rolo compressor. Mas não é mostrada essas nuances, essas peculiaridades históricas que compõem o acontecimento.
Então, materialmente, é provável que o novo proletariado fabril tivesse condições um pouco melhores. Por outro lado, ele não era livre, porque a força e a desolação do peso do trabalho, ela assolava os indivíduos de todas as formas possíveis. E agora, o que é interessante perceber, que ali ainda em 1789, cita Hobsbawm, que não havia uma ideia de classe dos trabalhadores. Por quê? Por todas estas pressões, e por questões óbvias, né? Por todas estas pressões e sofrimento, não havia ideia de união, não havia ideia de uma identidade constituída. Era cada qual numa estrutura um tanto quanto individual, lutando pelas suas estratégias de sobrevivência. Então, imaginar que os trabalhadores agora estão unidos, isso não é algo tão simples. Era preciso formar, inevitavelmente, um traço, um marco identitário. Mas foi se consolidando cada vez mais, por esta desolação e sofrimento, um movimento trabalhista. E não foi estritamente um movimento proletário, nem de sua composição, diz Hobsbawm, e nem de sua ideologia. Apenas o movimento de trabalhadores fabris, industriais, ou mesmo limitado a trabalhadores assalariados. É essa grande gama de descontentamento urbano que ia formando aí uma coesão social. E o movimento trabalhista, foi, então, uma organização de autodefesa, de protesto e também de revolução. E a ideologia religiosa disseminada na época ainda buscava permanecer, mas, inevitavelmente, o pensamento, a racionalidade muito mais ampliada, a ciência, não deu grande vazão à abordagem religiosa. E era muito comum encontrar pensadores que se afirmavam inevitavelmente como ateus. E aqui ele cita umas grandes influências aí. Ele cita, por exemplo, o materialismo mecânico do filósofo alemão Feuerbach. É interessante perceber que Feuerbach, no seu ateísmo, quando ele diz a onipotência de Deus é a força da execução humana, a onisciência de Deus é o próprio conhecimento humano, e a onipresença divinal é onde está a humanidade em suas execuções. O que não dá para negar é que até mesmo o ateísmo, obviamente, a perspectiva científica, ela estava vinculada e atrelada não ao desenvolvimento humanitário da dimensão econômica, que aí sim seria a condição autossustentável, mas a condição autossustentável tida anteriormente, na década de 1780, bem como agora já no contexto desse novo cenário pós-revolucionário, ela ainda era autossustentável na visão econômica. Então, essa ideia de evolução, desenvolvimento econômico, humano, a força das ações, isso nada mais era do que a disseminação desses ideais, destas intenções tidas como progressistas, né? Transformadoras, revolucionárias da nova ordem econômica. E assim, ele comenta sobre a ideologia secular, citando pensadores importantes aí que influenciaram o liberalismo clássico. Ele faz citações aqui do próprio Thomas Hobbes, que defende categoricamente o antigo regime, né? O direito divino dos reis de governarem. Nessa leitura aí, portanto, do humano, numa perspectiva hobbesiana, do homem como lobo do homem, né? Que era importante um Estado que fosse forte para garantir a estrutura e o equilíbrio social. Mas as novas leituras apontavam para outras diretrizes. E o que foi ganhando forte adesão foi o utilitarismo prático. O utilitarismo por razões que foram monopolizando aí os aspectos ideológicos, com perguntas aí muito características do utilitarismo. É racional? É útil? Contribui para maior número de pessoas? É para o desenvolvimento social? E assim, essas ideias não mais religiosas, mas, de fato, seculares, né, do mundo secular da ciência, foram ampliando e ganhando fortíssimas adesões. E assim, há um ponto interessante, falávamos há pouco do movimento social, do aspecto do desenvolvimento de um socialismo, numa outra leitura de uma ordem social. Aqui nós temos Hobsbawm citando
que o que distinguia os socialistas, no nosso período, os paladinos de uma sociedade perfeita de propriedade comum, que periodicamente aparecem na literatura ao longo da história, era a aceitação incondicional da Revolução Industrial, que criava a verdadeira possibilidade do socialismo moderno. Olha que interessante. O Weisbaum traz um ponto aqui, mostrando que a ideia do socialismo que estava aqui vinculada, nem ela estava desalojada da intencionalidade de desenvolvimento da sociedade a partir de uma revolução industrial, de uma transformação da sociedade. Então, esse socialismo ele trazia, ele estava imbuído também destas características. Então, foi nesse cenário que gravitava, né, no sofrimento, na desolação, no próprio trabalho, nas desigualdades sociais, nas desiguais forças, numa realidade, numa relação de produção, é que Marx encontrou um cenário perfeito para a construção de sua análise, de suas construções do materialismo histórico dialético. E aqui ele cita, para Marx, a sociedade humana havia inevitavelmente dividido o comunismo primitivo em classes. Inevitavelmente se desenvolvia através de uma série de sociedades de classes, e cada uma delas progressista, em seu tempo, a despeito de suas injustiças, cada uma delas contendo as contradições internas, que, a certa altura, se constituem em obstáculo para o progresso futuro e geram as forças para a sua superação. Então, os homens eram desigualmente humanos, mas não eram tidos ainda como mercadorias valoradas de acordo com o mercado. Acima de tudo, viviam juntos, em estreitas redes e relações pessoais e sociais, guiados pelo claro mapa do costume, das instituições sociais e da obrigação. E é muito forte encontrarmos nesse contexto ideias que ovacionavam, né, portanto, o trabalho para o desenvolvimento. Se podemos citar aqui David Ricardo, Adam Smith, o trabalho como enriquecimento e fortalecimento das nações, para o fortalecimento do mundo. Isso era muito valorizado. E aqui ele vai citando, o Weisbaum vai citando alguns elementos de um Rousseau que já estava morto no momento da grande eclosão histórica da Revolução, mas que ele foi usado por muitas vezes de maneira equivocada. E eu acho isso muito interessante, pena que o tempo não nos ajuda muito, mas a teoria de Rousseau ela foi utilizada em alguns aspectos, mas não em todos. Porque Rousseau ele desenvolve os traços do amor de si, do amor próprio, ele trabalha esse elemento da natureza humana, da dimensão de retorno ao primitivo, mas o retorno não é exatamente a um estágio, mas ao retorno à possibilidade de um amor de si para um desenvolvimento social. Rousseau ele fala, sim, nos elementos aí da necessidade do desenvolvimento social, em que não houvesse o poder na mão de um só. Ele é um grande defensor aí dos princípios democráticos. Não há lei se ela não passar pelo sufrágio do povo. Esse é o Rousseau. Mas é o mesmo Rousseau que cita os elementos da importância da humanidade, do sentimento, da afetividade, da sensibilidade para o desenvolvimento humano. Mas, é claro, foi apropriado aí os traços mais práticos, não na totalidade do pensamento de Rousseau. Então, os ideais de igualdade, liberdade, estiveram, inevitavelmente, muito distantes da possibilidade de vivência desta sociedade. E assim, a sociedade, as artes, foram se desenvolvendo dentro desse cenário, desse contexto. E eu quero citar aqui
algo que deixei marcado na obra, e o intelectual revolucionário que surgiu da desintegração da filosofia clássica alemã não foi um girondino ou um filósofo radical, mas sim quem? Karl Marx. Ele diz que Marx foi esse cara que fez essa leitura interessante do pensamento de Hegel, que, com as suas, vou usar o termo de Hobsbawm, com as suas fortes abstrações, promovia a possibilidade, o pensamento, a ideia de uma transformação social para o desenvolvimento do curso da história, dos indivíduos que apropriassem assim desse espírito absoluto, nessa ideia que é bem hegeliana, na dialética do senhor e do escravo, do senhor e do servo, que o servo ele se apropria mais do trabalho, das condições de vida do que o próprio senhor, que está submetido à necessidade do serviço do trabalhador, né, do servo. Marx ele concorda com Hegel nesse ponto. Sim, o trabalho é grande elemento de constituição da identidade do indivíduo. Porém, na estrutura deste capital, dessa dimensão de investimento, não é apenas desolador, mas é a condição de morte. Daí a expressão forte de Marx, né, que é a expressão da mortificação. E, ao mesmo tempo, nós temos também aqui a citação de Immanuel Kant, quando Hobsbawm ele comenta que Kant chega na expressão, no pensamento de Kant, aqui, ó, confinado na modesta região remota da Prússia, que não deixou de se ficar reduzido à abstração moral da vontade. O que ele está citando aqui? Aqui, inevitavelmente, ele faz comentário a Immanuel Kant na metafísica dos costumes, em que Kant trabalha as categorias do imperativo, aí vai dizer imperativo categórico, imperativo hipotético, em que Kant coloca como máxima, como lei de uma regulação moral, que a minha ação, que a minha conduta moral, ela possa ser tida como princípio universal. Em outras palavras, trazendo aqui uma imagem da cristandade, não faças ao outro o que não queres para ti mesmo. Então, ele diz que essa elaboração da moral kantiana pouco teve enquanto efetividade prática, mas ela contribuiu para a constituição de uma reflexão da nova abordagem desta sociedade que se configurava. Mas Marx foi esse cara que se apropriou da desintegração da filosofia alemã nesse contexto e conseguiu fazer uma leitura e desenvolveu este pensamento, essa reflexão. E aí está a grande briga, né? Para alguns, Marx é filósofo, para outros é economista, para outros teórico político, mas enfim, independentemente disso, para outros é um pensador, portanto, das ciências sociais, independentemente do direito de apropriação do pensamento de Marx, ele teve a grande possibilidade de fazer uma leitura do contexto, entendendo essa dimensão prática e efetiva da vida da época. E aqui, estou acompanhando o que está posto no chat, a Rejane, ela cita Gonzaguinha: o homem se humilha, se castram seu sonho é a sua vida, a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, se mata. É isso aí, Rejane, é algo bastante forte, né? E aí, não podemos deixar de citar também as grandes fábulas, né, de La Fontaine. Vamos trabalhar, você não pode ser a cigarra alegre e divertida, tem que ser como a formiga. E assim, esses elementos ideológicos perpassam a dimensão toda, inevitavelmente, né, cultural, social, incrustando as ideologias, né, do trabalho, da vida efetiva. E assim chegamos aos elementos aí do desencadear a finalização da obra, em que ele fala justamente dos elementos das artes, das ciências, ele comenta os grandes desenvolvimentos, e aí ele cita, já no final aí do século XVIII, começo do século XIX, como foi forte aí, na primeira metade, né, do século XIX, como foi forte esse elemento do desenvolvimento e os traços do romantismo muito exacerbado nesta sociedade. Por vezes, para alguns, numa vivência intersubjetiva das relações, para outros, numa identidade social
Mas ele disse que não era muito claro, não era um romantismo muito bem definido numa dimensão prática e social. E aí podemos citar, por exemplo, um Beethoven, como na Nona Sinfonia, em que ele vai musicar um poema de Schiller, que fala: humanidade toda, abracemo-nos, acima da abóboda celestial está Deus. Então, esses valores, essas ideias de perpetuação dos elementos de fraternidade, da humanidade, foi um traço muito forte nesse contexto. No entanto, repito, segundo Hobsbawm, sem muita efetividade prática na vida. Então, a estrutura política do mundo, ela também foi grandemente transformada aí na década de 1840. A monarquia ainda continuava sendo avassaladoramente o modo mais comum de governo, com exceção do continente americano, e mesmo neste continente, um dos maiores países, ele cita: o nosso Brasil era um império. Né? Então, nesse contexto aí, contexto do nosso Brasil Império, ainda a monarquia procurava ainda fincar, né, suas unhas aí, mantendo aí a proposta de estruturação de poder, tentando constituir uma hegemonia, mas o mundo já estava bem transformado. As grandes revoluções transformaram a ordem econômica. Esta, sim, esta ordem é a grande transformadora das condições sociais. É aquela que vai ocasionar aí mudanças de relevo, de transformação social, não só em relevo, claro, mas em profundidade. E, em poucas palavras, cito Hobsbawm, o mundo de 1840 se achava fora de equilíbrio. As forças de mudança econômica, técnica e social, desencadeadas nos últimos 50 anos, não tinham paralelo. Eram irresistíveis, mesmo para o mais superficial dos observadores. Como eu disse há pouco e repito, as transformações econômicas e sociais eram muito fortes. E elas, literalmente, solapavam todas as outras estruturas e impunham um ritmo e um rumo à história. Mas, para a massa do povo comum, o problema era mais simples. Seu ódio aos ricos e aos nobres daquele mundo amargo em que viviam, e seus sonhos com um mundo novo e melhor, deram a seu desespero um propósito, embora somente a alguns deles. Ou seja, a grande desigualdade era a grande marca estruturante nesse elemento social. E assim, o grande, né, o espectro, o fantasma do comunismo que aterrorizava a Europa, o temor do proletariado, que só não afetava os grandes industriais, mas ele ganhava cada vez mais capilaridades, ia se ampliando cada vez mais. Assim, pois, cito Hobsbawm, um cataclismo econômico europeu coincidiu com a visível corrosão dos antigos regimes, que não tinham mais condições sequer de sustentar economicamente uma Europa devastada, não por cargas meramente ideológicas, mas por transformações sociais e econômicas em profundidade que já se tornaram, pela circunstância das inumeráveis revoluções, irreversíveis. Amigos, eu devo pedir desculpas pela pressa, mas eu não consigo fazer diferente com a densidade de uma obra como essa em um período tão curto. Talvez devamos pensar em divisões dessa obra, para que a gente possa trabalhá-la de uma forma distinta, né? Dando maior ênfase em alguns elementos aqui que são citados, né? Como ao Kant, ao Rousseau, tem tanta coisa, gente, é tanta riqueza, são tantos elementos, né? Ao pensamento do próprio Marx, que se observado por quem não conhece a obra, não foi um leitor, de uma forma en passant, parece não simplório, mas também simplista. E são elementos muito complexos. Mas eu avalio, na minha observação, que Hobsbawm faz um trabalho incrível.
a capacidade de síntese de elementos, de interpenetrações profundas em elementos e sutilezas do cotidiano, é incrível. Eu achei incrível. Pois não, Regiane? Estava comentando, uma das últimas obras que eu li foi 100 Anos de Solidão. E em alguns pontos, eu fazia leitura de 100 Anos de Solidão, do Hobsbawm, e achei assim, a forma de comunicação dele, não romântica, mas muito objetiva, muito parecida em alguns pontos, e se tornou gostosa a leitura, mesmo sendo um documentário histórico mesmo, né? Sendo um reflexo de dados que são reais, não ficção. Em alguns pontos, a gente lê e acredita que é pura ficção mesmo, né? Porque a gente realmente não tinha conhecimento desse dado histórico. Então, para muita gente que está fora do contexto educacional, imagina essa leitura como se fosse um livro fictício. De fato. Mas eu acho muito interessante, realmente, como ele baliza esses elementos, né? Exatamente. Como ele os constitui, os vincula, coloca os marcos e mostra que a história não é esse elemento estanque ou meramente aí a linearidade, mas o sucedâneo de acontecimentos, o aspecto cultural, né? Ou seja, antropológico, social, político, econômico, e mostrando esses desdobramentos. Eu acho isso incrível, é um trabalho de fôlego, né? É uma leitura densa, Sandro, mas se torna, ao mesmo tempo, interessante. Sim. E gostosa para quem está envolvido realmente com aquele Perfeito, né? Ela é volumosa, ela é densa, mas automaticamente uma escrita muito acessível. Né? Ele teve muito essa sutileza. Amigos, estamos, então, agora são exatamente 11 horas, no nosso tempo cravado do nosso limite, mas se quiserem, portanto, aí um momento de que a gente possa conversar, debater sobre, eu coloco à disposição. Mas os que não puderem ficar, obviamente, nosso compromisso, né, chegou ao nosso teto, são 11 horas. Mas abra o momento, se alguém quiser comentar ou alguma pergunta, esteja à vontade. E quem precisar sair, por favor, sinta-se também muito à vontade. Eu só quero agradecer. Hoje, amanhã foi muito rica. Foi um prazer estar com vocês. Eu só não posso ficar um pouco mais, que agora eu estou indo para a faculdade. Mas, assim, foi muito bom estar com vocês, não querendo brincar com vocês, né, Júlio? Eu só estou brincando, mas, gente, realmente foi muito rica essa manhã. Eu quero agradecer. Um abraço. Eu que agradeço, Regiane, aí, pela sua participação, pelo seu interesse e dedicação. E nós vamos divulgar o cronograma do Nevida, obviamente, para que outros aí possam ter ciência das datas aí e participar desse estudo. Eu vou colocar mais uma vez aqui, então, o link para que você possa preencher o formulário, e a gente utiliza esse formulário aí como registro de frequência também, tá ok? Então, estou colocando aí no chat o link do formulário. Estejam, portanto, aí à vontade. No mais, pessoal, eu vou interromper a gravação. Eu agradeço aí a participação de todos, de todas, e continuarei aqui alguns minutos, caso alguém queira ainda algum comentário, alguma outra questão ou alguma intervenção. Tudo bem? No mais, obrigado a todos e todas. Agradecer.